Olá, neste vídeo vou abordar sobre como acessar medidas de tendência central e de dispersão. Também vou mostrar como adiciona colunas, como retira elas, como retira algumas linhas específicas, como atualizar os dados de uma coluna também. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é mostrar o comando describe e mostrar que tipo de valores ele acessa. Também alguns métodos para acessar alguns valores específicos, como a média de uma coluna, ou a mediana, ou o desvio padrão. Aqui vamos acessar dados. Se você fechou e abriu o seu Jupyter, recarregue ele para poder salvar nas variáveis o dado do data frame. Então aqui dados.describe e aqui vamos ter um resumo dos dados de cada coluna. Então vai ter um número de dados na coluna, na primeira coluna, na segunda coluna, média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, o primeiro, segundo, terceiro, quartil. Certo? Também, por exemplo, eu quero acessar somente os valores da média das colunas. Então, existe sempre um método que vai entregar somente isso. Geralmente é o próprio nome do valor que você está procurando. Então, se é média, é min. Se é mediano, vai ser median. Se for um valor de desvio padrão, vai ser STD. E assim vai. Ó, aqui vamos ter uma series entregando o valor da média do pH e do volume. Se eu quero acessar ele aqui dentro, eu utilizo o index, certo? Aqui eu vou ter o valor do volume, com o primeiro o index 0 e com o index 1 o segundo volume. Agora, tem outra maneira. Se, por exemplo, eu quero acessar o desvio padrão do pH. A maneira para você acessar os dados de uma coluna é escrever no data frame, abre um parênteses, dentro de uma string você coloca o nome desta coluna, que no caso aqui é pH. Aqui ele vai carregar uma series com todos os dados do pH. Se você colocar um método para acessar um determinado valor, ele vai gerar esse dado para esta coluna, que no caso eu quero o valor de desvio padrão. Ele vai gerar o valor do desvio padrão da coluna de pH. Certo? Aqui ele retornou um float. E vamos supor, se quisermos adicionar esse valor do desvio padrão do sinal daqui deste experimento. Então, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai chamar o data frame, sem colocar ponto, você vai abrir um colchete. Da mesma maneira que você utilizou para acessar a coluna. Vai escrever o nome da nova coluna, que no caso eu vou chamar de desvio padrão. Desvio padrão. E aqui você vai colocar igual, e aqui vai ser o valor do que vai conter esta coluna. Se você colocar um valor de 1, por exemplo, aqui, todas as colunas, todas as linhas dessa coluna vai conter o valor 1. E como nós queremos acessar o valor do desvio padrão, vamos acessar dessa forma que eu mostrei anteriormente. Então, dessa maneira, todas as linhas da coluna desvio padrão vai obter esse valor aqui. Então, vamos rodar e vamos verificar. Olha aqui, salvou o valor do desvio padrão. Só existe um problema aqui. Temos várias casas de precisão e não faz sentido, né? Porque o nosso pH, a medida dele, foi só com 2 casas de precisão. Então, precisamos atualizar os dados dessa coluna. E como nós fazemos isso? Muito semelhante ao adicionar. Escrevemos dados, o nome da coluna que queremos adicionar, atualizar os valores. Então, copiar e colar aqui. E vou atualizar esses valores. Eu vou acessar a coluna, ou seja, a partir do momento que eu copio e colo aqui, se lembra? O valor do data frame, abriu os parênteses, ele
ele vai acessar a series com todos os valores da coluna. E vou utilizar um método chamado round. Este método dentro do Pandas vai funcionar semelhante à função round. E dentro do parâmetro vai ser o número de casos de precisão. No caso, queremos 2. Vamos verificar. Rodou, não gerou nenhum erro. Chamei a variável e aqui atualizou os valores da coluna. Certo. Agora, eu não quero desvio padrão. Eu quero adicionar uma nova coluna só de std. Um nome simples. Então, a partir do momento que eu troquei aqui, ele gerou uma nova coluna, certo? E agora, esta coluna desvio padrão se tornou algo indesejado. E precisamos remover esta coluna. Como vamos removê-la? Vamos utilizar um novo método, um método chamado drop. E como ele funciona? Ele, se for para a coluna, você vai chamar dados. Vamos salvar em cima da variável, porque se eu somente chamar um método drop e realizar, ele vai retornar o valor da tabela atualizada, mas como você não salvou em nenhuma variável, ele não vai salvar. Então, vamos chamar dados aqui, retornando ao método drop, dados. E o primeiro parâmetro vai ser o nome da coluna, que vai ser, no caso, desvio padrão. E precisa de outro parâmetro. O Pandas ele precisa entender que você está se tratando de linhas ou colunas. E qual é esse parâmetro? Chamado axis, que você pode escrever de duas maneiras. Ou você pode abrir uma string e escrever em caixa baixa columns, ou você pode escrever axis igual a 1. Aí ele vai entender que se trata de colunas. Se eu colocar 0, ele vai entender como linha. Então aqui, ó, se eu colocar axis igual a 1 e o nome da coluna que eu quero apagar, ele vai realizar a operação para apagar a coluna desvio padrão. Vamos verificar. Vou comentar esse código. Pronto. Porque gerou aquele erro? Porque eu rodei uma vez, ele apagou. E quando eu rodei novamente, como ele não encontrou a coluna desvio padrão, ele gerou o erro. Aí, então, se você utilizar este comando drop, você tem que lembrar que se certificar que ele não vai rodar novamente, já com a coluna apagada. E para apagar a linha, novamente, você pode utilizar um slice. Aqui você, por exemplo, eu quero apagar a primeira linha. Eu não vou salvar numa variável, porque eu não quero que salve essa operação que eu vou fazer agora. Então, dados.drop, eu quero que apague a primeira linha. E vou colocar axis igual a 0, o Pandas vai entender que eu estou tratando de linhas, e ele vai realizar a operação. Ok? Ele apagou a linha. E podemos também apagar um conjunto de linhas, como 2 pontos, então estou realizando um intervalo, e ele gerou um erro. Ele gerou um erro porque eu não especifiquei o slice. Para especificar o slice, eu preciso acessar um index. Então, eu teria que colocar o dataframe, dados.index. A partir do momento, ele vai gerar uma lista. E aí, dentro de uma lista, eu vou utilizar o mecanismo do slice, o fatiamento. Por exemplo, eu quero apagar a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Eu vou colocar de 0 a 3. E se eu rodar o programa, ele vai apagar até a terceira linha. Enfim, você vai utilizar o index para gerar uma lista e através do slice você vai escolher o intervalo que você quer apagar entre as linhas. Tudo bem? Então, aqui eu vou comentar o código e vamos prosseguir.